Tá começando mais um Turistão em Fortaleza. Vamos lá? O Museu da Fotografia se localiza na rua Frederico Borges, número 545, no bairro Varjota, em Fortaleza. Pra quem conhece, fica dentro, do polo gastronômico da Varjota, tá? Não tem estacionamento fácil, é bem difícil de estacionar, então de preferência vá de Uber ou de ônibus de transporte público. Não existe local também para guardar bicicleta, mas existe um guarda-volumes lá dentro que você pode guardar algumas coisas, como bolsa, mochila e etc. O horário de funcionamento é durante todos os dias da semana, exceto segunda-feira, do horário de 12 às 17 horas. Caso queira, você também pode entrar no site e marcar uma visita guiada de até 40 pessoas e no mínimo de 10 pessoas. Oi gente, a gente está aqui no Museu da Fotografia de Fortaleza. Esse museu, com essa arquitetura que a gente está vendo hoje, ele foi inaugurado em 2017. Eu vou deixar rolando para vocês algumas imagens do museu e as plantas baixas também, porque como vocês sabem, eu estou recém-formada em arquitetura e urbanismo e é super interessante estar mostrando aqui para vocês a arquitetura nova do local, como ela foi realocada. Se eu não me engano, antigamente aqui era o prédio que funcionava a Associação Brasil Estados Unidos, se eu não me engano, mas eu vou colocar as informações direitinho para vocês na descrição. E aí foi totalmente remodelado, gente. O que vocês vão ver hoje aqui não era o que era antigamente. Então, desde 2017, com essa função agora de Museu da Fotografia de Fortaleza, o prédio sofreu todas essas alterações e hoje ele funciona aqui como vamos dizer, um polo assim, de lazer, de cultura também, porque aqui são desenvolvidas várias atividades super interessantes, inclusive também para crianças, mas hoje a gente vai mostrar para vocês as exposições. Aqui nesse andar e no andar de cima, a gente tem a exposição fixa, que ela está mais ou menos aqui há uns 2 anos, e a gente tem outras exposições que também são exposições rotativas, que ficam sempre alterando de tempos em tempos. Mas aí eu vou mostrando para vocês e vocês vão vendo aí qualquer coisa, deixa um comentário embaixo se você estiver gostando do vídeo. Gente, as fotos aqui, elas são mantidas pelo Instituto, que eu vou deixar o nome pra vocês, que eu tô com medo de falar errado, porque eu já errei umas 2 vezes. Mas é muito interessante, é muito legal, porque são fotos de diferentes visões, O nome da exposição é O Olhar Não Vê, O Olhar Enxerga. Então são diferentes tipos de visões, Foi uma curadoria que foi feita aqui. E aí são obras, assim, de vários anos, de várias épocas, mas que se enquadram dentro desse tema da exposição, como vocês podem ver. Vocês veem que aqui a gente tem várias perspectivas de fotografia em si, A gente viu ali agora há pouco rostos, retratos. E aqui a gente tem algumas imagens também de pessoas, em atividades do dia a dia. Isso é muito interessante porque a gente vê justamente essa ótica da fotografia. O movimento aqui, ele dá justamente esse remetimento, Você remete ao movimento do dia a dia mesmo, porque às vezes a gente está programada, aí vai essa fotografia estática, parada, e é legal você entender de diferentes óticas e de diferentes percepções que a fotografia com o movimento é uma fotografia interessante. Ela conta uma história também. Aliás, todas as fotografias contam histórias. Por isso que a gente está vendo tanta diversidade na forma de ser exposta essas imagens, Como também na forma que elas são apresentadas aqui no museu. Gente, aqui a gente tem várias fotografias aqui atrás, como vocês podem ver, que são fotografias antigas, de 1966, 1980, que não são tão recentes, mas que ainda retratam a realidade que a gente vive aqui no Brasil, Então aqui, vocês podem ver especificamente cada foto, e a gente sabe que hoje tem pessoas que ainda vivem essa realidade, A realidade do Brasil não mudou, a realidade do Brasil é muito diversa, e a gente ainda consegue conviver e encontrar essas diferenças, Enquanto alguns estão com tanto, outros estão com pouco. Mas infelizmente, a gente tem que lutar para poder acabar com essa diferença, essa desigualdade social que ainda existe no nosso país. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem o croquis,
da ideia do projeto. O croquis, para quem não sabe arquitetonicamente falando, é o primeiro esboço, o primeiro traço que você tem da ideia do projeto, né? E aqui a gente tem o croquis da ideia do prédio hoje, né? Que esse prédio foi feito em 2017. Aliás, ele foi, acho que foi inaugurado em 2017. E aqui a gente tem a fachada principal, que foi a principal mudança, né? Depois, no decorrer do vídeo, vocês vão ver, a gente mostrou o teto aqui, antes ele era diferente, ele foi modificado também. Enfim, o prédio no geral foi todo modificado, como eu falei no início do vídeo. Mas é muito legal ver essa ideia da fachada e o croquis representado aqui, principalmente a questão do acesso, das rampas e como ele foi feito, porque hoje o prédio é extremamente acessível. A gente vai mostrar daqui a pouco pra vocês a questão da acessibilidade, né? Tem escada, tem elevador também, mas é muito interessante. E lembrando, gente, que aqui o Museu da Fotografia é gratuito, tá? Então você não precisa nem agendar para vir e também não precisa pagar. Mas no final vocês vão ver a surpresa, que a lojinha que tem aqui, caso você se interesse por algum produto, também você pode estar comprando aqui e levando de recordação. Gente, como eu estava falando agora há pouco em relação à acessibilidade, né? Que a gente tem um elevador, óbvio que a gente vai de escada, né? Porque a gente ainda tá podendo, né? A gente quer queimar umas calorias. Mas aqui existe o elevador não só para quem é cadeirante, gente, mas para qualquer pessoa que tenha a mobilidade reduzida, ou esteja grávida ou com crianças de colo, que às vezes seja difícil de andar. Então você tem essa acessibilidade aqui do elevador também. Lá embaixo fica a administração, então acho que não é uma área que é acessível, né? Não é uma área que é legal você ir. Mas aqui pra cima a gente tem os outros andares de exposição, que é pra onde a gente vai agora. Gente, a gente tá aqui na segunda exposição, como vocês podem ver aqui, não danifique os sinais, né? É uma exposição que tá bem focada. Daqui pra frente vocês vão ver algumas fotos, né? São fotos de conflitos, de guerras, de momentos assim mais calorosos, como a gente pode ver. E realmente, como o nome da exposição já fala, né? Não danifique os sinais. Então foram coisas que ficaram extremamente registradas, que às vezes algumas pessoas esquecem, mas a fotografia não esquece. Ela tá ali, ó, gravando aquele momento específico para que ninguém esqueça e que você lembre exatamente, porque eu acho que a fotografia, ela tem esse negócio de você remeter o sentimento. Uma coisa é você ler uma história, né, que conte sobre aquele fato, outra coisa é você ver uma foto ali, para aquele momento registrado. Gente, eu acho isso assim, genial, é muito interessante, porque mesmo não estando em 100% desses eventos aqui, eu sinto como se eu estivesse, porque eu tô vendo fotos ali do momento. O fotógrafo, ele foi extremamente específico em registrar aquele momento. Então, às vezes as pessoas pensam que fotografia é só a fotinha do bonitinho, do legal, e não é isso, né? A gente tem vários motivos, tem fotografia jornalística, enfim, são tantas coisas que agregam pra nossa história, né, pro registro. Eu acho extremamente interessante. Aí mais pra frente agora vocês vão acompanhar um pouquinho dessa exposição. Gente, arquitetonicamente falando, novamente, sobre a estrutura do prédio, a gente tem dois vãos, né? Que são vãos que vão até o alto, teoricamente jardim de inverno, como o pessoal bem conhece. E que a gente tem, são plantas falsas, né? Porque para fazer essa manutenção é meio complicado. Mas eu acho muito legal, porque isso dá uma conexão bem, assim, sabe? Com o ambiente, eu não sei explicar. A gente tem aqui entrada de luz natural também, apesar de a gente ter todo o equipamento, né, de elétrica aqui, toda a iluminação, o iluminotécnico todo bem feito, mas óbvio que ainda tem a presença de luz natural. Assim, o prédio não perdeu a total essência dele. Vou filmar aqui desse lado pra vocês, ó, pra vocês verem também como é e como é a entrada de luz. Muito interessante. Acho que a gente tem um pouco da história do nosso Nordeste, né? Que é a história de Lampião e Maria Bonita, né? Você tem sangue de Maria Bonita. E aqui a gente tem uma exposição muito interessante, né? Porque, gente, esses acervos fotográficos dessa época, desse momento, desse povo, existe, mas não é tão grande. E aqui a gente tem um acervo imenso. Eu vou andar aqui um pouquinho mais depois, vai ter um take mostrando pra vocês. E é muito interessante, porque mostra realmente os bandos, né? Que existiam os bandos de Lampião e de Maria Bonita. E como eles andavam em cada cidade, cada região no Nordeste inteiro, né? Fazendo toda essa revolução, como a gente já sabe pela história.
Gente, vocês estão vendo aí no vídeo algumas imagens da tragédia de Mariana, né, que aconteceu aqui no Brasil, que foi uma tragédia assim sem limite, gente. Eu pensei, vendo essas fotos, eu não tinha chegado a ler ainda a legenda, e eu fiquei assim em choque. Falei, gente, do nada essas casas abandonadas. E não, gente, foi aquela terrível tragédia da barragem que rompeu, que matou várias pessoas. Gente, que a gente tem a exposição Homo sapiens, como vocês podem ver. E é uma exposição que é uma exposição rotativa, mas que ela fala um pouquinho sobre alguns rituais de alguns países do mundo. Se não me engano, são 4 países, né? E aí eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês, mas são rituais, tanto rituais religiosos, quanto rituais, enfim, do dia a dia e tudo mais, morte, vida e etc. Aí vocês acompanham agora nos próximos tempos. Gente, a gente está no Museu da Fotografia, como vocês sabem, é um pouco complicado para quem é deficiente visual entender, mas aqui tem várias pessoas também que todo lugar que você sobe, as meninas estão dispostas, meninas e meninas, estão dispostas a te ajudar, a falarem sobre. E aqui, meu cinegrafista vai dar uma filmadinha para vocês, tem algumas coisas escritas em braille, né? Que como, não sei se dá para vocês verem direitinho, as coisas aqui em braille, que é uma forma também de conseguir, né? Colocar as pessoas na acessibilidade do espaço, do ambiente, para entenderem como que funciona tudo. Gente, make off aqui, eu tava aqui bela, preparada pra tirar uma foto aqui das encanações. Como vocês sabem aqui, né, o teto ele foi modificado, então é tudo exposto, iluminação, ar-condicionado, tudo. Tô bem tranquilo aqui pra tirar minha foto, né, meu cinegrafista, meu irmão estava aqui preparado pra tirar foto. Na hora que eu fiz a pose, gente, a água começou a correr aqui. E a gente tá nessa exposição aqui, que é a exposição do Dia de los Muertos, né, que é mexicana, né. E é todo esse tema, dessa temática da morte, das pessoas que já foram, de comemorar. Enfim, eles têm uma forma diferente de ver isso. E aí aqui, né, pode dar o take aqui pra eles verem como aqui é bem escuro, assim, amarelo, bem legal. Mas foi um susto agora que a gente levou, que eu vou te contar, viu? Meu Deus, não tava preparada. Gente, aqui, meu cinegrafista vai filmar pra vocês, a gente tem um auditório que deve estar acontecendo alguma coisa, né? Tá bastante barulho. E aqui a gente tem a continuação da exposição. E eu amei essa exposição, assim. Uma coisa bem, né, surrealista, um pouco realidade de sem rostos. E aqui a gente tem um terraço, que é pra onde a gente vai agora. Vamos lá. Gente, que a gente também tem uma bibliotecazinha pra vocês verem. São livros basicamente de fotografia, tá? No final eu vou mostrar pra vocês a lojinha, que também tem alguns acervos bem legais e interessantes que você pode comprar. Mas aqui a gente tem alguns livros e tem algumas câmeras também expostas, né? Doação de Eduardo Queiroz, pra vocês darem uma olhadinha,
passarem um tempo aqui, tem esse ambiente aqui para você conseguir sentar, para você conseguir ler, aproveitar. Então, é um ambiente super legal e super agradável, né? Gente, que a gente tem a parte da lojinha, como eu falei pra vocês, tem alguns livros aqui que vocês podem estar comprando, tá? Todos basicamente relacionados também à fotografia, mas não tem só livros, né? A gente tem aqui canecas, tem fotinhas com moldura que eu achei super interessante também. Tem algumas coisas locais, óbvio, também, que a gente tá em Fortaleza, a gente tá no Ceará, a gente tá no Nordeste, então tem coisas locais. E o mais legal também que eu achei que tem as blusas com as logos da imagem do Museu da Imagem do Som. E para você que não pode vir aqui pessoalmente, também eles têm o tour virtual que você pode estar acompanhando pelo site do Museu da Imagem do Som. É o tour virtual do ambiente mesmo, com a exposição, caso você não consiga vir pessoalmente aqui em Fortaleza. Gente, mais uma vez, lembrando que o Museu da Fotografia é um ambiente gratuito que você pode vir aqui em Fortaleza. É super interessante que você venha, gente. É uma estrutura super legal. Tem acolhimento, tem a questão que a gente falou para vocês, justamente das visitas guiadas, atividades com crianças. Você pode agendar pelo site em grupo. É super interessante, tá? Todo mundo aqui super disposto a te atender. A estrutura é super legal. Tem uma cafeteriazinha, tem um terraço, como vocês viram lá em cima. É um espaço que dá pra aproveitar de várias formas, gente. Mas é isso. Obrigada que assistiu até o final. Um beijo e até a próxima. Tchau! Esse programa tem apoio e incentivo de Steven O, New York, Brasil. Pra você que ficou até o fim do vídeo, tem cupom exclusivo ANA15 lá no site da Casa Cosé que tá na descrição do vídeo. Clique e confere.